O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhes disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhes disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com alegria que nos reunimos nesta noite, celebrando o Dia do Senhor, dia em que celebramos com todos os dizimistas da nossa paróquia, encerrando o cerco de Jericó e contando com a presença de todos aqueles que durante esta semana passaram por aqui, fazendo suas orações, colocando-se diante do Senhor com o seu louvor, com o seu agradecimento. Então temos muitos motivos para agradecer ao Senhor neste dia que celebramos o 15º domingo. A liturgia da Palavra de Deus nos convida a escutar a Deus que nos fala por meio de sua palavra, a escutar e a obedecer e a nos deixar converter por meio da palavra dos mandamentos. Mas também nos faz refletir
sobre o mandamento do amor e o desdobramento do amor, do mandamento do amor, que é a dimensão da caridade, a prática da caridade para com os nossos irmãos. Amor e caridade ou solidariedade são duas realidades que caminham juntas. Não podemos pensar a prática da solidariedade ou da caridade a partir de alguém que não tem amor. Como também não podemos pensar alguém que se pauta pelo amor verdadeiro e que não se doa na dimensão da caridade, na prática da caridade, da solidariedade e da compaixão que aparece aí no Evangelho que nós escutamos. E como nós podemos crescer na dimensão do amor, no mandamento do amor, na prática da caridade, que é o desdobramento deste amor? É obedecendo a palavra de Deus, que nos convida a sermos não meramente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Já na primeira leitura, nós escutamos o livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio faz parte dos primeiros 5 livros da Bíblia, que constitui a conhecida Torá, ou Lei de Deus, a Lei de Deus, que todo bom israelita, todo bom judeu, era chamado a observar. Aqui nós encontramos uma reflexão dos teólogos deuteronomistas, mas que o livro, como a Torá, é atribuída a Moisés, por isso é Moisés que fala, porque é aquele grande profeta, grande intermediador entre Deus e o seu povo. Então, os profetas, através de Moisés, os mensageiros de Deus, faz um convite: ouve o Senhor teu Deus. Moisés falou ao povo dizendo: ouve o Senhor teu Deus, observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos na lei. Então é um convite, é um imperativo. E é uma prática que não é somente para alguns, mas o próprio início do texto nos faz perceber que é para todos. Quando diz: Moisés falou ao povo, e ao povo constitui uma nação, constitui muitas pessoas. Então é uma prática para todos. E ele deixa claro: praticar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, escutar. Aí é no sentido de assimilar, de conformar a vida com estes mandamentos, com essa palavra. Então, ele deixa claro: não é difícil fazer isso. Não é difícil. Escutar a palavra de Deus, refletir a palavra de Deus, é algo que está ao teu alcance, diz o profeta. Está no teu coração, está na tua boca. E aí nós podemos pensar, por exemplo, quem de nós não tem a Bíblia em casa? Quem de nós? Acho que poucas pessoas não têm. Mas diante disso, podíamos pensar, interrogar: quem de nós lê a palavra de Deus uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por ano? Aí com esse objetivo de se tornar mais conhecedor dessa palavra de Deus, desta lei de Deus, e tornando-se mais conhecedor, passar a amar mais e a conformar a vida com ela. É uma reflexão que nos podemos fazer a partir desta leitura, deste imperativo do Deuteronômio, que nos convida a escutar. Mas escutar não somente com os ouvidos, mas escutar com o coração. Escutar, assimilar e de fato procurar vivenciar. Com certeza essa prática nos leva a um conhecimento. E este ele não deve ser adquirido a partir
apenas de uma reflexão intelectual, racional. Porque não podemos ler a palavra de Deus como um livro, apenas como um livro de história, para nos tornar conhecedores de acontecimentos, talvez no passado. Infelizmente, muitas pessoas fazem uma leitura intelectualizada da palavra de Deus. E aí, quando isso acontece, não converte, não atinge o seu objetivo. Podemos lembrar aqui que a palavra de Deus, onde está contida a lei de Deus, é um livro que nos propõe um estudo de Deus, né? Conhecer mais a Deus. A Bíblia é um livro de teologia. E teologia é uma palavra que do grego significa, é formada de outras duas. Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Logo, estudo de Deus. Então, quando lemos a Bíblia, devemos ler fazendo um estudo de Deus, não apenas de um livro de história. Por isso que na teologia a gente escuta muito se dizer: teologia tem que ser feito com os joelhos no chão, ou seja, rezando, porque se for apenas de uma forma intelectualizada, então não vai atingir o verdadeiro objetivo desse estudo, né? Não é um estudo de Deus. Com certeza essa reflexão feita na introspecção do coração vai nos levar a amar mais a Deus, porque passamos mais a conhecer a Ele, né? O Evangelho que nós escutamos nos traz uma reflexão justamente em cima do mandamento do amor e da solidariedade. E é uma realidade que podem ser adquiridas justamente a partir da obediência a Deus, da obediência à palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. O mestre da lei se aproxima do Senhor para perguntar: Senhor, mestre, que devo fazer para ter herança à vida eterna? E Jesus pergunta: o que é que está escrito na lei? Como se lê? E aí, aquele homem demonstra que conhece, até porque era um doutor da lei, né? Alguém que é doutor é alguém que tem um profundo conhecimento de uma determinada realidade, né? Então, se era um doutor da lei, era um profundo conhecedor da lei de Deus. Como Jesus não era um doutor, a pergunta dele nos faz perceber o início do texto, que é uma pergunta maliciosa. Porque ele diz, mestre da lei, querendo pôr Jesus em dificuldade, vai perguntar: o que devo fazer para ter herança à vida eterna? Mas aí ele vai aprender uma grande lição com o Senhor, que o interroga também: como está escrito? E na sua resposta demonstra que conhece, né? Quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, faze isso e viverás, é o que o Senhor diz. Aquele homem que fez uma pergunta maliciosa, aquele doutor da lei, então querendo justificar-se, faz outra interrogação: e quem é o meu próximo? Nós vamos ver a partir da resposta que Jesus dá, que a resposta não é uma resposta teórica. Jesus não era um homem teórico, mas era um homem muito prático, né? Para dar uma resposta, não uma resposta direta, vai contar a parábola que nos é conhecida por Lucas, também por outro evangelista, como a parábola do bom samaritano. E aí o Senhor conta esse episódio: o homem que descia de Jerusalém para Jericó, sofre um assalto, apanha muito, fica quase morto. E aí passa um sacerdote, também um levita,
mas olha, passa pelo lado e vai embora, não faz nada. Mas vem um samaritano, olha, veja os verbos, se aproxima, tem compaixão, cuida dele, coloca remédio nas feridas, cuida dele. Na tua opinião, quem foi o próximo desse homem? E ele responde, aquele que usou de misericórdia. E Jesus repete aquilo que tinha afirmado anteriormente. Vai e faz a mesma coisa e viverás. Então o Senhor mostra que não basta ser um conhecedor profundo da lei. Aquele homem conhecia profundamente a lei, era um doutor da lei. Mas esse conhecimento da lei precisava se desdobrar na caridade, na solidariedade. E isso era uma coisa que deixava a desejar na vida desses mestres da lei. Nós podemos olhar para a atitude do sacerdote e do levita e, com a nossa concepção humana, querer demonizar o sacerdote e o levita por conta da atitude de indiferença, né? Olha, passa pelo lado, mas vai embora. Mas não é bem por aí. É preciso que compreendamos o contexto destes acontecimentos, que compreendamos a mentalidade da época. Assim como o samaritano, o levita e o sacerdote eram homens de bem, também conhecedores da palavra de Deus e profundos obedecedores da lei de Deus. A lei proibia que um bom judeu, um bom israelita, se aproximasse de alguém que estava com derramamento de sangue, porque se o fizesse, ficaria impuro. O sacerdote e o levita que passava por ali, vindo de Jericó para Jerusalém, estavam indo para a sinagoga celebrar o sacrifício. Como celebrar o sacrifício impuro? Não podia. Então aí nós vemos que o levita e o sacerdote são profundos cumpridores da lei, porque a lei obrigava isso. Não era permitido se aproximar, muito menos tocar de alguém que tivesse impuro. Então, eles são profundamente obedecedores da lei de Deus, a qual estavam submetidos. Enquanto que o samaritano era um estrangeiro em relação aos israelitas em Jerusalém. Eram vistos como impuros, porque não tinham a mesma fé, não comungavam da mesma raça. Portanto, ele não tinha nenhuma obrigação em relação àquela lei judaica. Aquela lei que aquele homem lá que estava no chão ferido era obrigado a obedecer como o sacerdote e o levita. Ele não tinha nenhuma obrigação. Portanto, estava livre, entre aspas, para poder agir segundo o impulso do seu coração em relação à prática da caridade, da aproximação e do tocar este homem. Mas é preciso saber que existia uma divergência histórica entre os samaritanos e os judeus. Uma diferença histórica, uma divergência que existia desde 700 anos antes de Cristo. Não se davam bem. É como, por exemplo, uma família que briga com a outra e aí fica tempos e tempos brigados, não se falam, nasce filhos e nasce neto e continua aquela indiferença. Assim eram os israelitas, os judeus e os samaritanos. Então, o samaritano não tinha tanta obrigação, mas se aproxima. É aquele que se aproxima, que tem compaixão de uma forma muito generosa, né? Cuida daquele homem, cuida das feridas,
leva para uma pensão e no dia seguinte atrasa a sua viagem por um dia. No dia seguinte diz: está aqui 2 moedas de prata. Continua cuidando dele. Eu vou continuar a minha viagem. Quando voltar, passo aqui. Se por acaso tiver gasto água a mais, então pago a diferença. Pago aquilo que gastares a mais. Então isso demonstra a generosidade deste samaritano para com este homem. Aí nós podemos então perceber que este homem age com amor, age com compaixão. Apesar de não ser aquele que estava submisso à lei, que devia ser obediente e praticante do mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Com isso, Jesus vai mostrar que o próximo do outro, para aquele doutor da lei, como para qualquer um de nós, é qualquer pessoa que se encontrar numa determinada situação de necessidade e que precisa contar com a solidariedade de alguém, com a compaixão de alguém, qualquer um. Aí nós somos chamados nesse sentido a sermos os bons samaritanos. Quando Jesus fala para esse mestre da lei esta parábola, conta esta parábola falando deste próximo, ele está dizendo para todos naquele contexto que a lei podia ser desobedecida num dado momento para se praticar o bem. E é justamente por isso que se diz: Cristo veio para aperfeiçoar a lei. O sacerdote, o levita agiram com indiferença para cumprir a lei, mas pela lógica de Deus está incorreto, porque Cristo vai mostrar a prática da caridade, da solidariedade está acima da lei, está acima da lei. Então é como que diz: em um dado momento se é permitido desobedecer a lei para fazer acontecer o bem. E é justamente por conta disso que Cristo vai entrar numa divergência muito grande com os judeus, porque vai bater de frente, digamos assim, com a lei judaica. E até hoje não compreenderam muitos que Cristo veio para aperfeiçoar a lei, para fazer com que a lei atinja o seu pleno cumprimento, que é justamente a prática do bem. Se ela não leva a um bem, então que sentido tem para a vida das pessoas? Olhando para o mandamento do amor, nós vamos ver que os mandamentos são 10, mas que Jesus vai resumir em um dado momento em que alguém confundido diante de 630 preceitos que precisava obedecer na lei judaica, vai chegar para Jesus para perguntar qual é mesmo o maior ou principal mandamento. Mas a resposta vai ser justamente este: o mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus, da nossa parte, vai se concretizar no amor ao próximo. Se não for assim, então esse amor não pode ser autêntico. É a resposta de Jesus. O convite, que lá na Torá se constitui como o Shema Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor a quem deves amar. É um mandamento que deve ser seguido por todos e por cada um. É um mandamento que resume todos os outros 10 mandamentos. Se alguém é capaz de ter amor, então é capaz de ser cumpridor dos outros mandamentos. Mas não é ser cumpridor apenas, mas é preciso perceber o que está por trás do obedecer, do cumprir esses mandamentos, qual o sentido que tem e de fato trazer para a vida. Como também perceber aquilo de negativo que está
no não cumprimento do mandamento, e percebendo isso, deixar de fazer aquilo que é negativo e obedecer por consciência, por amor. Amor a Deus, por amor à própria vida e no desejo de ter isso que desejava o mestre. Mas como é amar a Deus sobre todas as coisas? Não é tão fácil. Olha o que Jesus diz: amar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com toda a tua força. Certa vez, uma senhora, não foi aqui no Baixio, por isso eu conto, né? Se aproximou para dizer: padre, eu estava para ir à missa, eu não gosto de perder a missa dominical, e chegou uma pessoa lá em casa. Era uma pessoa conhecida da gente, né? Era uma visita. E aí, quando se aproximou da hora que eu precisava ir para a igreja, eu convidei a pessoa para ir à missa comigo. Você vai ir à missa comigo? Eu não gosto de perder a missa do domingo. Não, vou não. Então tá bom, fica aí à vontade que eu vou, e daqui a pouco, quando terminar, eu volto e a gente conversa. E aí vim para a missa, passei, depois voltei, a pessoa estava lá e a gente conversou. Né? Ela dá uma demonstração do seu amor a Deus sobre outras realidades. Mas é claro, não podemos dizer que o amor a Deus se expressa apenas na participação de uma missa. Né? Tem muitas outras realidades que podem também expressar o nosso amor a Deus. Mas esse gesto, aparentemente tão insignificante, fala de um certo amor a Deus. Porque a missa é o encontro do Senhor na Eucaristia. Né? É o encontro com Deus. Então, de certa forma, é uma demonstração do amor a Deus. Diante da lógica humana, nós podíamos pensar: o que fez essa pessoa com esta visita é deselegante. Né? A pessoa pode sentir-se mal, né? Mas podemos pensar que com esse gesto, essa mulher faz aquela pessoa refletir. Se ela diz: vamos à missa comigo, é porque era um católico como ela. Né? Então ela faz essa pessoa refletir. E se a pessoa não se toca para poder também ter uma prática e um gosto como esse pela Eucaristia, pelo menos ela vai se tocar de na próxima visita não ir naquele horário, para não atrapalhar a participação na missa daquela pessoa, né? Então é assim. E são tantos outros gestos, né? Às vezes encontrar uma moça, um rapaz que é tão presente na vida da igreja, de repente arranja um namorado ou uma namorada, começa a namorar, aí pronto, ninguém vê mais. Se casa e não vê mais. Faz do namorado o seu Deus. Ou está em casa no bem bom. Que história de rezar, história de ir à igreja e à missa. É melhor ficar aqui na televisão, na internet, conversando com os amigos e tantas outras realidades. E é muito comum a gente escutar pessoas dizerem assim: eu só vou à missa quando eu tenho vontade. Não é muito comum eu ir não, só quando eu tenho vontade. Então é a expressão de alguém que não descobriu esse amor a Deus sobre todas as coisas. E é nessas pequenas coisas que podem parecer banais que vai aparecer justamente o nosso amor a Deus. É a renúncia a certas coisas para que de fato possamos demonstrar este amor a Ele. Não é tão fácil agir assim. Não é todos que têm coragem de agir como essa mulher, de deixar a visita ali e sair. Não é todos. E não podemos dizer que aquela pessoa que não deixou lá a sua visita, que preferiu ficar e não ir à igreja, também não tem amor a Deus. Não podemos dizer. Mas existem esses que têm a coragem de agir assim, né? De agir assim. Mas essa busca de Deus, essa demonstração do amor a Deus, esse esforço que eu faço para vencer com esses obstáculos e ir ao encontro do Senhor,
Se esse encontro que eu tenho com Deus não me leva no dia a dia a traduzir isso na caridade, na solidariedade, na compaixão para com o outro, então esta busca, esta prática fica deficiente, né? Não está errado, está no caminho, mas fica faltando algo. Era o que acontecia com esse mestre da lei, né? Acontecia. Era um profundo conhecedor da lei, né? Era fiel na prática dos sacrifícios, o seu amor a Deus era demonstrado na liturgia, era demonstrado na celebração do sacrifício, na caridade para com o outro, na solidariedade, na compaixão. E com isso Jesus mostra, não basta ser conhecedor da lei, tem que ser praticante. Não basta sermos conhecedores da Bíblia, da Palavra de Deus, sermos aqueles que lemos a Bíblia, mas é preciso sermos praticantes. Deve nos levar a uma prática. E isso justamente é fruto do amor e vai nos fazer crescer na dimensão do amor. Muitos fazem um esforço para demonstrar este amor e para demonstrar essa solidariedade. Mas pode acontecer que alguém que também seja tão fiel nessa busca seja um pouco fechado em si mesmo, né? Fechado para o outro. Vivendo num mundo tão egoísta, tão individualista, aparece como um desafio para nós sermos praticantes do amor, na prática da caridade, da compaixão para com o outro. Acho que vocês lembram na missa passada, do dia 22 passado, onde o bispo falava dessa realidade e dizia para nós, assim: se eu estou bem, desculpa a expressão, o outro que se lasque. Não foi assim que ele disse? Né? Se eu estou bem, o outro que se vire. É essa lógica que predomina no mundo, na nossa sociedade. Mas é justamente essa lógica que nós precisamos ir contra ela, né? Precisamos praticar a nossa fé justamente por meio das obras. Jesus mostra que a fé sem as obras é uma fé morta. Uma fé que não leva à caridade é uma fé morta. É um desafio para nós, de querermos crescer na nossa devoção, na nossa busca de Deus, justamente traduzindo isso nos nossos relacionamentos no dia a dia, na nossa casa, na igreja, no grupo, né? Demonstrando que de fato amamos a Deus. Por exemplo, não abandonando o grupo, a pastoral ou a igreja diante de um mal-estar que eu sinto. Tive um mal-estar com alguém, não vou mais, não participo mais, não ajudo mais. Então, na lógica, na origem não está o amor a Deus, né? Aí o convite da liturgia de hoje é justamente para que cresçamos nesse sentido. Com certeza o esforço para viver essa realidade vai nos fazer termos como herança a vida eterna, o reino de Deus, a casa do Pai. Creio em Deus Pai.